muito se dizia que comer carboidrato à noite engordava. Uhum. Parece que isso já, até como mito, já foi meio que derrubado. Tá. Né? Ou não, não sei. Não, elabora, depois a gente... Mas uma coisa que eu vi agora, de novo, de uma pessoa que eu acho que fala coisas interessantes, falou que saiu um trabalho recente de pessoas que ingerem mais calorias no período noturno poderem ter mais risco de doenças cardiometabólicas. Tá bom, justo. Só que ele não foi claro no trabalho. E aí eu já pensei em uma especulação, porque se eu não me engano o trabalho era observacional. Tá. E aí me parece que pessoas que têm hábitos noturnos e se alimentar mais à noite, talvez não tenham hábitos de vida tão saudáveis, etc. Ok. e tal. Eu já extrapolei para isso. Tá. O que se sabe de comer carboidratos à noite ou de ingerir mais calorias à noite? Essa é uma área muito legal, cara. Isso, o nome dos estudos dessa relação da ingestão alimentar em função do período do dia se dá ou recebe o nome de crononutrição. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Tem uma relação com o ritmo circadiano, né? Tem a ver com o ritmo circadiano, sim. Então, a gente sabe que no período... Não, obrigado. No período noturno, você já tem alterações hormonais que pioram, por exemplo, ou que implicam numa sensibilidade à insulina diminuída em relação ao começo do dia. Tá? Então, e quando você vai para os estudos observacionais, esse dado que você falou, ele existe. Tá? O maior consumo calórico ou um déficit calórico diário mais concentrado. Pensa que você tem falei a palavra inversa do que eu queria. Um excesso de calorias, um superávit calórico em um indivíduo que tem esse superávit, que tem a maior parte desse consumo alimentar, desse consumo calórico concentrado no período noturno, em comparação a um indivíduo que tem um superávit parecido, mas concentrado no período diurno, esse indivíduo que tem esse consumo aumentado de calorias no período noturno parece ter uma maior predisposição para acumular esse excesso de energia como gordura e para eventos cardiometabólicos, como você está colocando. Você perdeu aqui. A primeira que ele concordou e elaborou uma resposta um pouco. É a única que faz algum sentido, mas isso ainda também é incipiente, tá? É do consumo então, o problema em relação... Faz sentido só. O problema em relação a isso é o seguinte... É a extrapolação que já estão fazendo. E aí tem um monte de considerações que precisam ser feitas. Então não é simples assim. Então você precisa parar de comer mais cedo. Tem alguns estudos de janela de consumo alimentar. E quando você... Essa é nova? Se for nova, até é da outra. Eu não sei como tomou dessa. Não sei também. Então você tem que tomar mais 2 vezes. Pode ser. Essa e a outra. Faremos isso. Quando você pensa... Eu nem sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? É bom que você esteja prestando atenção. Daí eles falaram que eles especularam, você falou de uma janela Isso, quando você olha assim para esses estudos que fazem uma janela de consumo alimentar. Tá? Você estabelece uma janela, uma quantidade de horas no dia para o indivíduo se alimentar. Por exemplo, 8 horas do dia para esse cara se alimentar. Se você coloca essa janela mais cedo no dia, então o cara começa a comer mais cedo e termina mais cedo, em comparação a mesma janela com as mesmas calorias deslocadas para mais tarde, esse cara começa a comer mais tarde e acaba de comer mais tarde, metabolicamente e para a composição corporal, a primeira opção parece ser melhor. Porra, isso é legal. Hein? Isso é legal, mas são ainda... Toda a minha dieta nisso. São estudos ainda incipientes, porque tem um monte de variável que pode implicar nisso. O ritmo circadiano, ele tem, obviamente, um certo padrão, mas ele tem uma variação absurda de indivíduo para indivíduo. Tá? Então, o meu ritmo circadiano certamente é diferente do seu, que é diferente do dela, e assim por diante. Então, os horários em que esse troço flutua, a liberação de hormônios flutua, não é exatamente igual para todo mundo e varia em função de um monte de coisa. Até da sua rotina diária, né? Sem dúvida. Então, não é um negócio absoluto que você pega e taxa e prescreve e cria uma formulinha.
E acho que aí é que as pessoas estão já exagerando. Já estão dando um peso muito grande para um troço que está começando a aparecer como evidência, que vai ser mais bem estudado, que vai ser mais bem elaborado, que vai dar conta desses fatores de confusão possíveis. Por exemplo, você falou do pessoal que tem o turno trocado. Para esses caras, então como é que é? Eu troco o turno por completo, mas aí o ritmo circadiano dele está também totalmente invertido. Como é que é esse troço? Então, é bastante complicado. O que a gente sabe é que trabalhadores noturnos estão em maior risco para desenvolver uma série de condições crônicas. Sim. Isso tem a ver principalmente Sim. com a privação de Até sono que esses caras sofrem. A gente sabe que tem duas coisas que se falou por muito tempo e que estão hoje começando a aparecer com melhor evidência, que são determinantes para quase tudo. A tal da biota intestinal e o tal do sono. Tá? Esses são assuntos assim super complexos, super interessantes, mas que tem que tomar cuidado também, porque não estão resolvidos. Mas a gente sabe que os dois estão envolvidos em tudo. Deve ser difícil fazer estudo com isso, É muito difícil, porque você tem muito fator de confusão. Sim. Controlar por tudo é muito difícil. Aí você controla por tudo, você não consegue extrapolar depois, porque é uma situação Ficou muito... Deve ser difícil então, calma. Então, o que você falou é que tem algumas evidências que sugerem que consumir... Parar de comer mais cedo é melhor. Isso tem alguma relação com carboidrato ou só com calorias? Com caloria, a princípio. Tá? A princípio. Embora você tenha estratégias que até preconizem que você, por exemplo, faça uma ingestão de proteínas noturna, e isso possa ser potencialmente interessante para algumas situações. Sentido, né? É o período que você passa maior tempo sem ingerir nada. Proteína noturna você fala de madrugada. Acorda durante o sono? Não, pelo amor de Deus. Acordar para comer é demais, isso eu não né? Entendi. Não, porque acordar para comer. Que faziam isso. Tem fisiculturista que faz coisa muito pior. Não, tudo bem. Eu já vi fisiculturista. Eu entendi. Só para ficar a curiosidade. O cara abriu uma ampola de Winston e pôr na salada como tempero. Ampola do quê? De Winston. Não é verdade. O que? Eu vi na minha frente, vou mentir? Esse cara era um imbecil. Claro que era um imbecil. Não, mas era zoeira, ele fez de zoeira. Claro que fez de zoeira também, mas fazia sempre. Tá sobrando dinheiro. Juro. Desculpa, agora um comentário meu. Você vai ouvir essa história, é sempre homem que faz isso. Você não vê mulher fazendo coisa idiota assim. Você vê mulher fazendo bastante coisa idiota também. É verdade, né? É que é de outra linha de idiotice. É outra linha, mas é verdade. Tem razão.